Shalom, shalom, mais uma vez, meus irmãos, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, o canal da Torá Viva, onde estaremos sempre postando os vídeos, ensinando sobre as escrituras judaicas. Eu sou o professor Ronaldo Vieira e sempre estarei aqui com vocês, ensinando a palavra de Deus e as porções das escrituras no seu contexto e nas suas formas originais, tanto no hebraico quanto no grego, que foram escritos no Novo Testamento. A porção Noé do capítulo 6, do versículo 9, ao capítulo 11, do versículo 32. Eu vou colocar para vocês aqui, vocês vão estar vendo e estudando comigo essa porção, a qual eu quero trazer 3 pontos a elucidar nessa paraxá. São 3 pontos bem difundidos, debatidos, de grande curiosidade para vocês nessa porção Noah que estaremos estudando no dia de hoje. Eu já falei para vocês que nós temos 54 porções da tradição judaica. A tradição judaica ela ensina 54 porções bíblicas, começando do 1 ao 54, e essas 54 termina todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, na Bíblia cristã, ou até mesmo na nossa Bíblia, a Tanakh, ou a Tanakh, que começa de Gênesis e vai passando até Deuteronômios, e quando finda Deuteronômios também finda as partes dos estudos dos profetas e partes de sugestões que passamos como o Novo Testamento para estudar como uma forma junta e unificada para entender os propósitos do Deus de Israel, nosso Criador, e do teu Filho, nosso Salvador Yeshua, Jesus Cristo. E nessa porção eu quero passar para vocês, ou seria até um tema, por que a arca de Noé foi bênção para uns e maldição para outros. Nós vamos estar lendo essa passagem para entendermos melhor o que aconteceu ali no tempo de Noé, no livro de Gênesis, no capítulo 6, e do versículo 2, 3, 4, 5 e 8, até o capítulo 7, do versículo 1, 15 e 17. Nós vamos estar estudando, gostaria que você pegasse aí as suas escrituras e viesse conosco estudando essa passagem. Lembrando, sempre pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso canal, divulguem, comentem lá no canal. Se vocês tiverem em mente algum vídeo que vocês queiram que seja postado e ensinado, mandem a mensagem no nosso canal, diga, professor, eu queria saber sobre tal ensino ou tal situação das escrituras, tal passagem das escrituras, tal doutrina das escrituras, e nós estaremos fazendo esse vídeo para você aprender conosco cada dia mais a palavra de Deus, para que você seja cheio do Ruach HaKodesh, cheio do Espírito de Deus, para compreender cada dia mais o propósito de Deus na minha, na sua vida, sobre essa terra. Amém? Vamos lá para Paraxá Noah, o ensino da palavra de Deus. No capítulo 6, no seu versículo 2, a passagem ou a Paraxá de Noah está escrito desta maneira para nós entendermos hoje o estudo que eu quero passar para vocês. Eu garanto a vocês que será um estudo perfeito, vocês vão estremecer as bases e eu não estou aqui para criticar ou julgar qualquer ensino ou religião ou suas doutrinas, mas estamos aqui para questionar. Estamos aqui para questionar o que é que as escrituras dizem no seu termo, no seu contexto original, quais os propósitos e quais são as verdadeiras doutrinas e ensinamentos que devemos seguir. Então vamos lá, a Paraxá, no livro de Gênesis, capítulo 6, do seu versículo 2, está escrito assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram para si todas as que escolheram. Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, a sua existência alcançará 120 anos. Versículo 4 diz: os Nefilins estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Esses eram os heróis antigos, homens de renome. No versículo 5 diz: então Adonai viu que o povo da terra era muito ímpio, e que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre para o mal. Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra. Isso afligiu seu coração. Adonai disse: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no ar, pois me arrependo de tê-los feito. Noé, ou Noah, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. No capítulo 7, também diz desta maneira: Adonai disse a Noé:
entre na arca, você e toda a sua casa, pois eu observei que nessa geração só você é justo diante de mim. Nós sabemos que qual foi o motivo de que Deus tenha trazido o dilúvio. Se nós estudarmos, como acabamos de ler, no capítulo 6, nós vemos no versículo 2 que os filhos de Deus, ou seja, alguns estudiosos dizem que os filhos de Deus, assim termo Benit, né? Ben Elohim, os filhos de Deus, são comparados a anjos. Alguns historiadores e estudiosos da época trazem, como Joe Muraoka ou outros estudiosos, dizem que ali eram os anjos, os filhos de Deus. Eles dizem que eram os anjos que acharam as mulheres atraentes. Alguns contextos também, alguns rabinos da tradição judaica, no Talmud, também ensinam, como por exemplo no livro de Zohar, o livro das luzes, né? O livro do Zohar, eles dizem na sua tradição mística judaica que ali realmente eram os filhos de Deus, está dizendo que eram os anjos, né? Aqueles que foram criados pelo Criador e acabaram se atraindo pelas mulheres, né? Mas tem outros judeus também, como eu acredito, assim, que os filhos de Deus narram dos filhos de Sete, né? O filho de Sete era o terceiro filho de Adão, aquele que foi colocado no lugar de Abel. Quando Caim mata Abel, então Deus gera mais um filho no lugar de Abel, para que a sua linhagem de descendência continuasse. E dali, diz a palavra no capítulo 4 de Gênesis, que dali em diante passou-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, através de Sete, o terceiro filho de Adão, o povo da terra passou a invocar o nome de Deus. Então eles eram, naquela época, como até os dias de hoje, um reino de sacerdotes. A linhagem de Sete era um reino de sacerdote. Então, depois de Sete em diante, que teve o seu filho Enos em diante, começou-se a invocar o nome de Deus. E nós estudamos essa passagem, nós vemos que mais tarde, Noé, na história de Noé, Deus vê que os filhos de Deus começaram a se atraírem pelas mulheres. E diz a palavra, no versículo 4, que eles começaram a se relacionar com essas mulheres. E o que aconteceu nessa relação? Eles geraram filhos. E esses se tornaram os heróis antigos. Porém, diz a palavra que Deus, no versículo 5, viu que o povo da terra era muito ímpio. E o homem, para quem não sabe, ele ainda tinha a Shekhinah de Deus, aquela essência de glória de Deus. O homem ainda podia viver mais de 1000 anos, ou até 1000 anos ainda de vida. E Deus viu que o homem de 1000 anos ainda era carne. E Deus disse, não posso permitir que o homem viva até esse todo o tempo, pois o coração do homem pende, né? Ela inclina-se, os pensamentos do coração do homem inclina-se para o mal. Então eu não posso que eles vivam assim dessa forma. E se eles continuarem vivendo desta maneira, eles acabarão trazendo a destruição total dessa terra. Para quem não sabe, nessa teologia, antes que Deus governasse, Deus tinha dado o governo às mãos humanas. Até o tempo de Noé, de Adão a Noé, o tempo do governo era um governo humano. O homem era quem governava. Mas infelizmente nós vemos que até mesmo quando Deus dá a oportunidade de o homem controlar ou governar algo, o homem por si só acaba se desgovernando e governando aquilo que Deus entregou na mão dele. O propósito de Deus desde o princípio foi trazer um reino de sacerdote para a sua presença. O homem para que o lhe servisse como o único Deus, a qual sabemos que ele é o único Deus, não há outro além dele, ele levanta desde Sete, o terceiro filho de Adão, a todos os homens como reino sacerdotal que levavam a sua palavra, a sua mensagem e as suas leis, junto com um poder que ele manifestava para provar que era um único Deus entre os céus e a terra. E se nós lemos na Parashá Noah, nós vemos que no dilúvio, né, houve remanescentes. O que é a palavra remanescente? A palavra remanescente quer dizer sobreviventes. Aqueles que sobrevivem a meio um caos e alguma situação adversa que acontece na sua vida. Como, por exemplo, na vida de Noé e dos seus filhos e as suas noras e esposa, contabilizando 8 pessoas, nós vemos que esses remanescentes eram aqueles que, pela fé, obedecem à Torá de Adonai. Aqueles que obedecem à lei de Adonai antes de vir o dia mau, por causa do pecado. A palavra pecado aqui, que está escrito ali em Gênesis capítulo 6, é rechá. A palavra rechá quer dizer perversidade, iniquidade, ou shahat, perversão, destruição. É isso que nós lemos
no livro de Gênesis, do capítulo 6, do versículo 2. Se nós lemos, nós vamos ver que o homem entrou em estado de perversão quando os filhos dos homens acharam as mulheres atraentes, atraíram elas para si, tomaram elas como suas mulheres, e não só isso, a perversão, a rechá se tornou pior, segundo os estudiosos, segundo os historiadores e a tradução nossa judaica, nós vemos que os homens começavam a ter relação com vários tipos de mulheres, as que eles achavam atraentes, até mesmo com aqueles que tinham acabado de se casar, entre os seus noivos e noivas, onde eles adentravam dentro dos seus recintos, e ali tinham relações com a própria noiva do noivo, e assim com o próprio noivo, tornando em confusão e perversidade. Até mesmo os animais não escaparam, até mesmo os animais não se safaram. Além disso, por isso que Deus envia o dilúvio, e o dilúvio traz destruição. Porém, no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 1, o próprio Deus diz que Noé era o único em que ele observou que naquela geração era justo entre os homens. O que é a palavra justo? Justo é o Hatzadik, aquele que anda no caminho da justiça, nos preceitos e na lei do único e verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Então ele foi o único que conseguiu receber a revelação de Deus, e por fé, pela fé, nós lemos isso no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, né, o próprio escritor de Hebreus, dizendo que pela fé Noé construiu a arca. Ele construiu, aguardou com esperança até que veio o dilúvio, e ele e a sua família, aqueles que tinham justiça em si, sobreviveram. Né? Então é por fé, e a fé é isso, a palavra fé, emuná, confiança, é nada mais, nada menos do que você depositar a sua fé, acreditar e esperar na lei de um Deus a qual você nunca viu. Nós nunca vimos Deus, não conhecemos e nem sabemos como que é a sua essência, até porque Deus é Espírito, mas por fé nós obedecemos a lei, a Torá de Deus, mesmo não precisando o vê-lo. E isto é fé, como Hebreus capítulo 11, 7, o escritor, talvez Paulo, diz sobre Noé. O segundo ponto é a mikvê, o batismo, né? O batismo, e terceiro, Atos dos Apóstolos, que é o terceiro ponto, a elucidade do qual é o propósito de Deus. No segundo ponto, nós vamos ver a mikvê, o batismo, a qual algumas igrejas, ou até mesmo algumas teologias, dizem que o batismo é até mesmo uma liturgia que não é necessária. Né? E isso está ocorrendo na nossa nova era, e eles dizem que não há necessidade. O verdadeiro propósito do homem é sentir no próprio coração arrependimento e se arrepender do pecado. Mas pecado do quê? Para nós sabermos o que é pecado, nós temos que ter algo como parâmetro. E o que é o parâmetro para sabermos o que é o pecado? A própria Torá, a própria lei de Deus, que nos mostra o que é pecado ou não é pecado, como Paulo diz em Romanos. Se a lei não me dissesse não faça isso, não faça aquilo, eu não saberia o que é pecado. Só sei o que é pecado quando a lei me diz o que é pecado. Então, o mikvê, o batismo, a liturgia, ela é necessária, que prefigura o reconhecimento público celestial do pecado, para a entrada literal no reino de Deus. É por isso que nós temos fé e obra, que se manifesta diante de Deus. Então, por isso que a mikvê, ela é um reconhecimento público. Ela é necessária ser feita para que esse reconhecimento, tanto público e celestial, do pecado venha a ser visto, e nós temos aí nossa entrada literal no reino de Deus. Pedro, ele utiliza isso em 1 Pedro, você vai estar lendo aí 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 22, ao qual Pedro, ele descreve, dizendo que o batismo é como a prefiguração do que aconteceu no dilúvio de Noé, aonde os que estavam dentro da arca se salvaram, e os que estavam de fora foram mortos pela inundação da água. Vamos ler isso no capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 22 de Pedro. Pedro diz desta maneira: porque o próprio Messias morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo por pessoas injustas, para poder levá-los a Deus. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito, e nessa forma ele foi e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados, aos que foram desobedientes havia muito nos dias de Noé, quando Deus esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8, foram libertadas por meio da água. Isso também prefigura o que nos liberta agora, a água da imersão, que não é a remoção da sujeira do corpo,
mas o compromisso da manutenção da boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Yeshua, o Messias, Jesus o Cristo. E ele subiu aos céus e está à direita de Deus com os anjos, autoridades e poderes que lhe estão sujeitos. Então você vê Pedro mesmo dizendo que o batismo, ele prefigura aquilo que também nos liberta agora. Ou seja, o dilúvio é uma demonstração daqueles que creram, ou como Noé e sua família entraram na arca, e ali eles ficaram aguardando até que a terra voltasse ao seu estado normal, descesse sobre as águas ali, e eles fossem libertos da morte. E isso pela obediência à Torá de Deus. Então nós vemos Pedro fazendo um paralelismo, né? Dizendo o seguinte, que também prefigura o quê? Aquilo que aconteceu no dilúvio, que também agora nos liberta. A água da imersão, que não é só a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso da manutenção da boa consciência para com Deus. Então não é o batismo em si que está fazendo ali a liturgia que vai te salvar, mas aquela liturgia te mostra uma boa consciência, é uma manutenção da boa consciência. O que é manutenção da boa consciência? Toda vez que você pratica e você faz aquilo, você está mostrando, mantendo uma consciência de geração em geração que nós necessitamos da libertação de Deus dos nossos pecados. E os nossos pecados somos libertos através de quem? De Jesus Cristo, aonde nós vemos no Evangelho de João, nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 24, versículo 27, 33 e 34, que João Batista vinha batizando o povo em imersão das águas para arrependimento dos pecados. Nós lemos isso também em Atos, do capítulo 2, versículo 38, quando os irmãos judeus se reúnem com Pedro ali, quando eles estavam falando aquelas línguas, nas suas línguas maternas, e eles dizem, o que nós devemos fazer, irmãos? Então Pedro diz, arrependam dos seus pecados e sejam imersos, ou seja, sejam batizados em o nome de Jesus para a salvação das vossas almas. Então é esse o ensino também de Pedro. E também nós vamos em Ezequiel, capítulo 36, do versículo de 24 a 25, o próprio Ezequiel dizendo que naquele dia o Senhor nos purificaria com água, coisa que João estava fazendo, coisa que a tradição na época aceita dos essênios faziam, que era o batismo nas águas. Eles reconheciam que aquilo ali provinha de Deus. O batismo era uma manutenção, uma celebração, uma liturgia que vinha de Deus para a manutenção de uma boa consciência diante de Deus e do seu Filho Jesus. É isso aí, fiquem com Deus. Eu agradeço a mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e que vocês possam se inscrever, se manter firmes com o nosso canal e que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor Yeshua. Shalom, shalom.